Olá, para você que acompanhou os donos da bola aqui no YouTube, este é o Band Placar, oferecimento BandBet, e a gente traz destaques do Campeonato Brasileiro Série A neste fim de semana. Tem Corinthians e Vasco, partida válida pela segunda rodada. O Vasco estreou com vitória para cima do Santos de virada no fim de semana passado e o Corinthians empatou com o Bahia fora de casa, praticamente reserva, só com o Yuri Alberto de titular. Mas, Bernardo Ramos, essas equipes entraram em campo no meio de semana pela Sul-Americana e não se deram bem. O Vasco com empate e o Corinthians perdeu em casa. Mais uma vez, a torcida do Corinthians esgota os ingressos que podem ser reservados para a partida em Itaquera deste sábado. E o time ainda não tem Hugo Souza e nem Rodrigo Garro e não vai ter por um tempinho, né? Rodrigo Garro acho que por mais tempo ainda, viu, Aline? Afinal de contas, fica claro a cada dia que passa que ele jogou absolutamente no sacrifício aquela final contra o Palmeiras e como jogou. Deu carrinho na linha de fundo. Tem finalização. Exatamente, é um jogador muito especial, o Rodrigo Garro, que é a peça fundamental no setor de criação do Corinthians, né? Sem o Rodrigo Garro, o técnico Ramon Dias escala o Romero, né? Para mim são jogadores muito diferentes. O Romero joga mais pelo lado direito, o Rodrigo Garro centralizado. Então a tendência é que o Corinthians mais uma vez utilize o atacante paraguaio ao lado de Yuri Alberto e Memphis Depay. Aliás, que comentário ruim do Ramon Dias na entrevista coletiva após a partida contra o Huracan, em que ele disse que o Coronado é a reserva do Memphis Depay. Ou seja, o Coronado não vai jogar nunca. Sim. O Coronado é um jogador que custa 2 milhões de reais por mês, veio do futebol saudita, é bom jogador, tem qualidade. Fez uma grande partida contra o Fortaleza no ano passado pela Copa Sul-Americana e precisa ser mais utilizado, ainda mais quando o Corinthians não tem o Rodrigo Garro. E não é a mesma posição, né? Definitivamente não. E aí ele fala assim, não, o Garro vai ser reserva do Memphis. Eu não entendo nada, porque o Memphis joga pelo lado esquerdo, o Romero pelo lado direito e o Yuri Alberto centralizado, né? Então, assim, é um meio de campo que vai ter pouca criação, mais uma vez, na partida contra o Vasco da Gama neste sábado. Eu acho que o Carrilho vai ser um jogador fundamental para o Corinthians. Aliás, como está jogando bola esse meio-campista peruano que jogou no Al Hilal. Aliás, naquele time que derrotou o Flamengo no Mundial de Clubes em 2023, o Carrilho era ponta direita. O Ramon Dias era o técnico também, né? Então sabe utilizar o Carrilho como ninguém. Por outro lado, o Vasco da Gama, time que venceu o Santos, como disse a Aline, por 2-1 na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro e tropeçou no meio de semana na Copa Sul-Americana, jogando em Arequipa, no Peru, contra o Melgar. Vencia por 3-1, uma partidaça do Felipe Coutinho. Como jogou o ex-meio-campista da seleção brasileira, fez um golaço, deu um passe de trivela para o Verratti, e aí o técnico Fábio Carille recuou o time no segundo tempo, o adversário jogando em casa, embora mais frágil, evidentemente que viria para cima e aproveitou-se da situação. Então é um time do Vasco da Gama que precisa tomar muitos cuidados defensivos na partida contra o Corinthians. Eu ressalto a dupla de zaga, João Vitor, ex-corintiano, e Maurício Lemos, ex-jogador do Atlético Mineiro no miolo de zaga, terão de ter muita atenção com principalmente o Yuri Alberto, que para mim joga muito mais bola do que o Memphis Depay. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou acesse o site bandbet.bet.br no browser de sua preferência, e aí você terá acesso às melhores oportunidades do mercado no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro de Futebol. Inclusive, amanhã, sabadão, fique ligado, porque teremos BandBet Multiplica com uma combinadinha especial para você, envolvendo Corinthians e Vasco, com as melhores oportunidades do mercado, odds turbinadas exclusivas para você. A gente segue falando de Campeonato Brasileiro, porque tem outro grande do Rio de Janeiro que estará em campo neste sábado, pela competição mais nobre do futebol nacional. Tem Botafogo e Juventude neste sábado. O Botafogo, atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, não estreou bem nessas competições. Ficou no 0-0 com o Palmeiras no fim de semana passado e perdeu da Universidade de Chile jogando fora de casa no meio da semana na estreia da Libertadores. Botafogo com início de trabalho com o Renato Paiva ainda e com algumas dúvidas, né? O Renato Paiva não seria meu técnico para o Botafogo, né? Ele é um português que forjou a carreira dele no Benfica. Aliás, parceiro de Jorge Jesus. Jorge Jesus era o técnico do time principal, o Renato Paiva era o treinador do Sub-20. Aí ele é contratado pelo Independiente Del Valle, que tem um ótimo olho para técnico, foi campeão equatoriano,
E aí o Bahia ficou de olho, cresceu o olho para cima dele. Trouxe o Renato Paiva, que fez um péssimo trabalho no tricolor de aço da Boa Terra. Estava escanteado, morando no Rio de Janeiro, inclusive, se encantou pelo Brasil. E aí recebeu um telefonema do John Textor para treinar o Botafogo de futebol e regatas. Bom, dito isso, o Botafogo para mim, Aline, não pelo resultado, mas pelo desempenho, fez uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, empatando por 0-0 com o Palmeiras no Allianz Parque, e, na minha opinião, jogando melhor do que o time do Abel Ferreira. É óbvio que sente muita falta do Almada, né, jogador que atua pelo lado esquerdo, e do Luiz Henrique, que foi jogar no Zenit da Rússia. Né? Para os lugares deles, o John Textor trouxe o Arthur, né, que joga como um ponta pelo lado direito, e o Matheus Martins, que já vem do ano passado também, mas acabou sendo efetivado como titular do time do Botafogo. Só que o ex-tricolor está com o filme queimado com a torcida, não deve ser titular na partida contra o Juventude. Eu me arrisco a dizer que o Savarino voltará ao time, ele ficou fora da partida contra a Universidade de Chile. E o Botafogo, que é mais forte do que o Juventude, em que pese o fato de a equipe gaúcha ter estreado com vitória, 2-0 sobre o Vitória da Bahia, né? É treinado por um técnico que conhece muito bem o Botafogo, Fábio Matias, que dirigiu o time da Estrela Solitária nas primeiras partidas da campanha vitoriosa da Libertadores do ano passado. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e você já tem no botão Brasileirão Série A as melhores oportunidades de mercado para esse jogo. Só que amanhã tem notícia boa. A gente vai publicar BandBet Multiplica, aí sim, com as melhores oportunidades do jogo em combinadinhas especiais com odds turbinadas e exclusivas para você em BandBet. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até a próxima.